Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Como você já viu, hoje vou falar sobre norma padrão na redação da UERJ. Norma padrão que a gente chamava antigamente de norma culta, mas vamos lá, vamos chamar de norma padrão. O que que acontece? Uma redação como a da UERJ, você tem que tomar muito cuidado com a norma padrão, assim como no Enem. Lá no Enem é a competência 1 que está ligada à norma padrão, que vale 200 pontos. Na UERJ, você não pode errar a norma padrão, senão você vai acabar tendo um prejuízo na nota. E quando eu falo em norma padrão, ela vai se dividir em alguns critérios que eu vou falar agora. Primeiro deles, emprego de letras. Como assim emprego de letras? Trocar maiúscula por minúscula ou vice-versa. Aí como isso se liga à redação da UERJ? Você sabe que a redação da UERJ é baseada na leitura, no estudo de um livro. Qual foi o livro? Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Aí o que que acontece, cara? Quando você vai escrever lá o nome do livro, quando você vai escrever o nome do autor, quando você vai escrever o nome dos personagens, você vai, obviamente, utilizar letras maiúsculas. Você não vai utilizar letras minúsculas. Já fica uma dica aí. Logo depois vem o quê? Logo depois vem ortografia. Dificilmente você vai errar alguma palavra em Não Me Abandone Jamais. Também eu acho difícil você errar o nome dos personagens principais, mas ainda assim toma cuidado com isso. Mas o nome do autor, né, Kazuo Ishiguro, né, talvez você erre alguma coisa, mas talvez também você não use o nome do autor. E cara, uma dica para ortografia, para acentuação. Tem dúvida? Troca por um sinônimo. Ou então escreve no rascunho várias vezes a palavra para ver se a tua memória visual te ajuda de algum jeito, certo? Logo depois vem as concordâncias, concordância nominal e concordância verbal. Isso aí é aplicado ao estudo do texto. Muitas vezes você estuda isso por uma gramática e são exemplos que não estão bem aplicados, que não estão contextualizados. Está ouvindo o cachorro latir, né? Não tem problema, vamos seguindo, vamos continuando aqui. Enfim, mas mesmo assim é importante você estudar gramática, estudar os casos clássicos de concordância, pedir ajuda para o teu professor ou para a tua professora e como isso se aplica à escrita do texto, certo? Tenho certeza que você vai ter um sucesso garantido com isso. Logo depois vem o quê? Logo depois vem crase, o estudo da crase. Cara, toma cuidado quando você deve ou então quando você não deve utilizar o acento indicativo de crase. Como são inúmeros os exemplos, também sugiro que você estude, mas isso tudo aí aplicado à escrita, tudo isso aí aplicado ao texto, assim como o próximo caso, regência nominal ou regência verbal. Tem certos verbos, por exemplo, tem certos nomes com dupla regência dependendo do contexto, dependendo do sentido. É muito aconselhável que você tome cuidado com isso, que faça uma lista desses verbos. Logo depois, emprego de pronome ou colocação pronominal. Você não pode se dirigir ao leitor. Você não pode utilizar a primeira pessoa do singular nem a primeira pessoa do plural. E tem que tomar muito cuidado também com certas colocações pronominais. Para não ficar repetitivo, estuda, né? Assim como eu disse anteriormente. Logo depois, flexão verbal. Toma muito cuidado na hora de flexionar um verbo e não utilize nem a primeira pessoa do singular, nem a primeira pessoa do plural. Logo depois, paralelismo. São inúmeros os casos de paralelismo. Talvez devesse até dar uma aula aqui sobre ele. Por exemplo, se eu falasse assim, o Brasil precisa melhorar na saúde e nas escolas. Eu não estou mantendo paralelismo. Deveria falar saúde, educação ou então escolas e hospitais. Lógico que esse não é um exemplo que se aplicaria ao texto que você tem que escrever. Aqui me fugiu um exemplo agora, mas se você quiser a gente pode pensar depois. Deixa aí a dúvida nos comentários, beleza? E por último, pontuação. Pontuação que muitas vezes acaba atuando junto com a coesão. A pontuação no período simples, a pontuação no período composto, o uso de vírgula, de ponto e vírgula, tudo isso é bastante importante você saber, né? Creio eu que você vai utilizar mais, obviamente, vírgula e ponto vírgula, vírgula e ponto, perdão. Dificilmente você vai usar um ponto e vírgula, nem muita gente usa travessão também, mas é muito bom você treinar, né? Muito provavelmente nessa altura do ano você já deve ter acabado com algumas dúvidas relativas à pontuação, escrevendo para a redação do Enem, por exemplo, fazendo exercícios e por aí vai, certo? Enfim, sucesso, que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais. Aproveita e me fala de que lugar do Rio de Janeiro você é e qual carreira você quer na UERJ. Deixa aí nos comentários, assim como possíveis dúvidas você também pode fazer, certo?
Até a próxima!